Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao mini curso de Arduino intermediário do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Sejam bem-vindos, né, à nossa oitava e última aula. E hoje eu separei para a gente aqui, perdão pela minha voz, eu tô me recuperando de uma gripe, então tô falando um pouco fônico, mas eu acho que vai dar para entender, né? Bom, eu separei aqui para a gente um uso com o DHT-22, que ele é um sensor digital muito utilizado para medir temperatura e umidade relativa do ar. Apesar da gente ter usado aquele sensor, se eu não me engano é o DHS-18, esse aqui, na última aula. Não, é o. Vamos ver se a gente acha ele aqui, que é o nosso. Isso, DS18B20, que ele é um sensor só de temperatura. Hoje a gente vai utilizar esse outro, que é o modelo que tem aqui no no Okui, que ele é um modelo mais completo, que ele consegue coletar, como eu falei, a umidade relativa do ar e a temperatura. E devido à sua precisão e facilidade de uso com microcontroladores como o Arduino, ele é muito utilizado. E ele faz parte, no caso do DHT-22, da família de sensores DHT, que também inclui o DHT-11, que ele é menos preciso, mas também você consegue achar. E esse 22 ele é preferido para aplicações que exigem uma leitura mais precisa, pois ele consegue medir temperaturas entre menos 40 graus Celsius e 80 graus Celsius, com uma precisão de mais ou menos meio grau, e a umidade entre 0 e 100%, com precisão de mais ou menos 2 a 5%. Bom, no caso aqui do. Geralmente, no caso do módulo do Arduino, ele vem com três conexões, né? Que seria o VCC, o GND de referência, de aterramento, e o data, que é o pino de saída que transmite leituras de temperatura e umidade para o microcontrolador, né? E como é que ocorre essa comunicação? Ela é feita via um protocolo digital simplificado, ou seja, exige apenas um pino digital no microcontrolador para ler as informações, né? E cada vez que o microcontrolador vai requisitar os dados, esse sensor, o DHT-22, vai enviar o pulso de resposta, seguido por uma série de pulsos digitais, que vão representar a leitura da temperatura e da umidade. Bom, no caso aqui do Okui, ele tem quatro conexões, né? E também você consegue achar essas quatro conexões na vida real. Nessa versão, ele tem o VCC, né? Cadê o VCC? Aqui, que é conexão com a fonte de energia. Ele vai ter o GND, que é o nosso terra. Ele vai ter o SDA, que é o pino de data, que eu falei, né? Que vai transmitir as leituras de temperatura e umidade para o microcontrolador. E esse é o pino que vai ser ligado, né, a ele. E no caso aqui a gente tem o NC. Esse NC é de não conectado, ou em inglês not connected. Ou seja, ele não tem função e pode ser ignorado. E ele é comum ser encontrado, né? Porque tem ele, o porquê dele existir, é para simplificar a fabricação ou o encaixe nas placas, né? Bom, e as principais aplicações para esse sensor DHT-22 é que ele é ideal para projetos de estações meteorológicas, que é o objetivo da aula de hoje. A gente vai fazer uma mini estação meteorológica. Além disso, controle de ambiente interno, como sistemas HVAC, monitoramento agrícola e qualquer aplicação onde o controle e o monitoramento de temperatura e umidade seja necessário. E ele é muito popular no monitoramento doméstico, pois ele consegue se integrar facilmente com sistemas como o Arduino, que é o nosso caso, né? Que vão permitir que os nossos dados sejam exibidos em displays, que é o que a gente vai fazer hoje, e transmitidos para redes de internet das coisas, ou utilizados para automação, por exemplo, para ativação de ventiladores ou desumidificadores. E além disso, a, a gente também vai utilizar na aula de hoje um tipo de display LCD diferente, que é esse aqui, é o display de LCD I2C. E esse display, que é o Liquid Crystal Display com comunicação I2C, é um tipo de display muito utilizado em projetos de eletrônica devido à sua simplicidade, né, e baixo consumo de energia.
E a principal vantagem dele em relação ao que a gente vinha trabalhando é que ah, ele tem uma economia de pinos do microcontrolador, né? Porque, como vocês podem ver aqui, a gente só tem quatro conexões, enquanto que no outro a gente tinha, acho que mais de 10, se eu não me engano. Então, vai ter essa economia de pinos. E vai permitir controlar o display, né? O microcontrolador controlar o display com apenas dois pinos. Então, ele tem aqui o VCC, que é a conexão à fonte de energia, o GND, que é o terra do circuito, ele tem esse SDA, que é a linha de dados para comunicação do tipo I2C, né? E o SCL, que é a linha de clock para comunicação de 2C. Bom, e o que é essa interface I2C? Ela vai permitir que o display se comunique com o microcontrolador usando um protocolo de comunicação serial. No caso, o microcontrolador vai enviar os dados e os comandos que o display vai interpretar para exibir o texto. E o endereço I2C do display, que é geralmente 0 por 27 ou 0 por 3F, vai identificar o módulo na linha I2C e precisa ser informado ao programa para que o Arduino ou outro microcontrolador saiba que está se comunicando com o LCD. Bom, e ele é ideal para exibir informações de sensores, mensagens do sistema ou status de um projeto, como estações meteorológicas, sistemas de monitoramento ou menus interativos. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse tipo de comunicação I2C. O importante para a gente é que ela vai simplificar a nossa vida aqui no projeto de hoje. Mas você pode pesquisar na internet e se aprofundar mais sobre esse assunto. Então vamos passar aqui para a nossa codificação. Bom, esses dois componentes, como já é de se esperar, eles possuem duas bibliotecas próprias, né? Então a gente vai ter que puxar aqui no nosso gerenciamento de bibliotecas. O display usa a biblioteca Liquid Crystal também, só que com a diferença de que é a Liquid Crystal, de comunicação I2C. E o nosso DHT22, não é aqui, perdão, ele usa a biblioteca DHT. Deixa eu ver se eu acho aqui manualmente. Essa aqui, agora. Agora vai dar. Pronto. Aqui a gente já puxou as bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso código. Então vamos chamá-las, né? Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma biblioteca diferente. Hashtag include. No caso, a gente vai usar também a biblioteca wire.h, que ela vai fazer a comunicação em I2C, só que essa não precisa chamar. No caso, não precisa instalar lá, né? Você pode só chamá-la. Vai incluir a biblioteca Liquid Crystal, crystal.h, na verdade, underline, né? Porque a gente está usando a I2C. Agora sim, ponto .h. E depois a gente vai incluir a biblioteca do DHT, que é o sensor. Isso, escreva em minúsculo mesmo aqui no caso do Oqui. Bom, e agora a gente vai é, a gente vai endereçar o I2C do LCD conforme necessário. No caso, o padrão é 0 por 27, como eu falei. E o nosso LCD ele é configurado para 16 colunas e duas linhas. Então, a gente vai endereçar da seguinte forma: liquid crystal underline I2C I2C aí LCD, né? 0 por 27, 0,27 16 por 2, que é o tipo do nosso display. Então, eu vou escrever aqui o comentário.
endereço I2C do LCD. E agora a gente vai definir o pino de dados do sensor DHT e uma criação do objeto para esse sensor para ele poder se comunicar com o Arduino. Então a gente vai definir aqui hashtag define, na verdade é junto, perdão. Define DHT pin 2, né? E o objeto DHT. Não, na verdade é DHT. Beleza, então aqui a gente está fazendo o quê? Como eu falei. Aqui a gente tem definição dos dados do DHT para o pino 2. E nesse aqui a gente cria o objeto DHT para comunicação com o sensor. Beleza, então a gente já tem aqui a nossa parte antes do void setup. Então vamos passar para ele agora. A gente vai iniciar o LCD da mesma forma que a gente inicia o convencional, né? 16 por 2. Aí agora a gente vai ligar a luz de fundo do display LCD com essa nova função aqui. Isso aqui serve só para ligar a luz de fundo. lcd.backlight. Liga a luz de fundo do LCD. E vai também iniciar a comunicação serial para depuração de dados, igual a todos os projetos que a gente tem feito. Serial Begin 9600. Aí aqui não pode esquecer que é maiúsculo. Beleza. E a gente também vai definir uma mensagem inicial para o display LCD, né? Quando a gente ligar ele. Então aqui a gente vai botar aquela função set cursor 00, que vai mover o cursor do display para linha 0, coluna 0, vai printar lcd.print, escrever, né, no display, estação metal, que não vai caber tudo, né, se a gente botar tudo no display, que ele só tem 16 linhas. Vai dar um espaço de tempo de 2000 milissegundos ou 2 segundos, e depois vai limpar esse display. Beleza, isso tudo a gente já aprendeu na, nas aulas com display de LCD. Então agora a gente pode passar para a nossa função loop. Beleza. Aqui na função loop, a gente vai ler o sensor DHT22 com a seguinte função, que vem da biblioteca. DHT.read22 DHT pin, que é o pino 2 que a gente definiu lá em cima. Tá certo aqui, não tem acento? Tá. Depois a gente vai criar uma variável temperatura em Celsius e uma variável de temperatura de umidade, né? No caso a gente vai criar em float. Então, float temperatura vai ser igual a dht.temperature
temperature e float, umidade igual a DHT ponto humidity. Beleza, são as variáveis que vão armazenar os dados que são colhidos pelo sensor. No caso aqui eu vou botar um comentário que aqui lê o sensor DHT 22. Aqui eu acho que dá para entender, né? Normalmente. E agora a gente vai criar uma estrutura de condição, utilizando um tipo de função diferente, que é a biblioteca isNum. Perdão, biblioteca não. É a função isNum. E o que ela significa? Ela vai retornar se é verdadeiro qualquer leitura que estiver inválida. E caso ela ocorra, essa leitura inválida, ela vai imprimir uma resposta no monitor serial e vai exibir erro no sensor no LCD. Aqui no caso, pelo que eu testei antes, como o sensor é configurado para operar dentro da faixa do que ele consegue, ela nunca vai ser exibida. Desculpa. Mas se você estiver fazendo na sua casa, pode ser que ela funcione. E aí você comenta pra gente. Então, vamos continuar aqui na nossa estrutura de condição. Aqui. Se isNum temperatura isNum umidade serial print ln o que? Vai ter a falha ao ler do sensor DHT. E aí ele vai, no caso no serial, né? E aí ele vai colocar o cursor na linha 0, coluna 0, e vai escrever pra gente o erro no sensor, como eu tinha falado. Beleza. E aí? Se não, se isso não acontecer, né? Não for verdadeiro, não tiver erro no sensor, vai ser feito a exibição da variável temperatura e da variável umidade também. Então, lcd.set curso, de novo para a linha 0, coluna 0. A gente vai escrever temperatura, opa, temperatura, um espaço aqui. Vai escrever também a variável temperatura que a gente definiu lá em cima. Temperatura, conferir se está escrito certo, né? Temperatura. Tá. Depois a gente vai colocar o C, né, de graus Celsius. Print C.
E também na linha de baixo, né? No caso, deixa eu descer aqui, LCD.set cursor 01. A gente vai escrever agora a nossa variável umidade da mesma forma. LCD_print umidade, né? Não cabe tudo, então não dá pra gente escrever. Opa, faltou aqui um parênteses. Ah, porque eu desci pra cá. LCD.print a variável umidade. E LCD.print porcentagem, né? Porque a umidade do ar é medida de 0 a 100%. Que porcentagem. Então essa linha vai exibir temperatura e essa aqui umidade. Se tiver um valor errado, a gente escreve falha ao ler o sensor e no caso no serial e o print no sensor, erro do sensor, no LCD. Senão ele vai exibir a variável temperatura e umidade normalmente. E ele também vai é, exibir para a gente no monitor serial a temperatura e a umidade corretas. Então, serial print, temperatura. No caso aqui dá para escrever tudo, né? Porque é no serial, não é no LCD. Serial print ln. Não, esse aqui é temperatura também. Temperatura. E o outro que vai ser de linha a linha. Serial.print ln. Só para colocar a unidade. C. Beleza. E também a umidade. Serial.print umidade de pontos. Aqui serial.print a variável umidade. E aqui serial.print a unidade de porcentagem. Beleza. E depois a gente vai dar um delay na leitura de 2 segundos. Bem, é isso. Essa é a nossa codificação, né? Ah, vou só escrever aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu posso escrever aqui para ajudar vocês no decorrer da montagem. Aí aqui, ó, vou escrever verificação de erros nas leituras e acho que é isso aqui. Então vamos passar aqui para a montagem. Bom, as conexões aqui a gente vai conectar primeiramente o display do LCD, o GND no GND, como está indicado mesmo, o VCC no 5 volts, o SDA vai no pino A4 do Arduino, no caso do nosso Arduino Uno, né? Já está até conectado ali, indicado, pino A4, e o SCL vai no pino A5. Já é de, já é um padrão, né? Você fazer isso. Botar os dois em azul para indicar que eles são do LCD. Botar esse aqui em azul claro. Beleza. Agora conectar aqui o nosso DHT22. No caso aqui a gente tem os 4 pinos, né, como eu falei.
E vamos conectar aqui o VCC no 5 volts também. Conectar o GND ao Terra e conectar aqui o nosso pino de dados ao pino 2, que foi o que a gente definiu no nosso código. Pino 2 do Arduino, né? Vou botar aqui em laranja. Pronto. Então essa é a nossa montagem. Se o nosso código estiver certo, vai rodar normalmente. Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui no código e eu percebi que faltou eu adicionar esse operador lógico OU aqui, que é ele que vai definir é, a verificação do erro, né? Porque aqui a gente definiu. Se não tiver dados corretos na temperatura ou na umidade, ele vai exibir isso. De qualquer forma, né? Se qualquer um dos dois estiver errado, ele vai exibir essa mensagem de erro. E para você fazer esse operador, você vai colocar no seu teclado, apertar, né, a tecla Shift e na sua barra lateral para a direita, para a esquerda, né, no caso essa aqui, deve ter um outro caractere que indique esse operador. Aí você vai apertar Shift e barra para a esquerda, barra para a esquerda. Aí tem aqui o nosso operador lógico OU. A gente também tem outros tipos de operadores, que no caso seria o E, né? Tem o E, tem o não E, que é o NAND, né? Enfim, mas no caso aqui do nosso código a gente está usando esse operador OU, né? Então, a gente pode passar aqui para nossa para nossa testagem, certo? Beleza, ele está fazendo aqui a nossa leitura. Aqui está definida a umidade para 0%, temperatura para -40. E vocês conseguem ver que ele faz a leitura corretamente. Então, uma aplicação que no nosso caso é uma estação meteorológica básica, ele consegue enviar esses dados para a gente. Então, se você estiver buscando isso, fazer isso na sua casa ou em algum projeto, é uma opção que você pode utilizar. Então, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês durante as aulas. Qualquer dúvida, deixem no fórum de perguntas que tem na plataforma. Foi um prazer muito grande ministrar esse mini curso para vocês, né? E é isso aí. Obrigado por tudo. Falou. Ah, não esqueçam de seguir é, o PET de Engenharia Elétrica nas redes sociais, que a gente tem um canal no YouTube também, e o Instagram. Então, não esqueça de acompanhar a gente por lá. Agora sim, valeu, falou e tchau.